Bom, domingo, 4 horas da tarde, não tem de um porra nenhuma pra poder fazer nesse lugar. Shopping fechado, cinema fechado, mercado fechado, padaria fechada, aqui nada abre. Se você encontra um lugar de domingo aqui pra fazer alguma coisa, é no centro até umas 5 horas. É o Starbucks, algumas coisas assim. Não estava fazendo nada, eu falei, vou sair porque estava me sentindo mal dentro de casa. Falei, vou bater uma perna, vou no parque e aproveito para continuar a saga para vocês. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Fris, estou fazendo intercâmbio de au pair aqui na França e estou compartilhando a minha experiência e experiência de outras pessoas, porque eu sou intrometida. Tiveram muitas coisas que aconteceram ali entre o mês de janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Vai ficar um pouco bagunçado, como eu falei pra vocês. Vamos prosseguir. Conforme eu vou lembrando, eu vou contando aqui pra vocês. Bom, gente, falei ali um pouco por cima como que foi minha relação com as crianças. A minha relação com a mãe sempre foi uma relação muito... Ela nunca me compartilhou coisas da vida dela, da família dela, nem nada do gênero. Sempre foi um contato extremamente profissional. Ela não fazia muita pergunta em relação à minha vida ou às minhas coisas do cotidiano e tudo mais. Era sempre... Tudo que ela falava sempre foi em relação às crianças. Ela era muito metódica. Tudo que ela ia falar pra mim, ela falava com os mínimos detalhes, quando ela não estava perto de mim. E quando ela estava perto, ela ficava dando pitaco no meu trabalho o tempo todo. Em que sentido? Se ela falava pra eu fazer uma sopa, ela falava os centímetros que ela queria que eu cortasse e a forma que eu queria que eu cortasse as coisas. E eu sei que vocês devem estar pensando, é normal, às vezes ela vai fazer de uma má forma e tudo mais. Gente, um ano de convivência, né? Estamos aqui já em janeiro. E um ano de convivência e sempre foi assim e nunca mudou. Outra coisa em relação ao meu trabalho era a forma que eu fazia tudo. Inclusive, ela tinha umas manias que eu achava muito desnecessárias. Vou dar poucos exemplos, mas foram muitas coisas que aconteceram. Uma dessas manias é tirava a roupa das crianças do varal, colocava em uns cestos, umas caixas. Eu vou colocar aqui uma foto de exemplo pra vocês. E dobrava certinho. Então, tipo assim, ela lavava roupa todo dia. Não sei o que esse povo tem na cabeça, que eles tinham um toque com roupa. Eles usam a mesma roupa, ela tá limpa, mas é porque eles lavam todos os dias. É como se eles não tivessem outras roupas pra poder usar. Não consegui entender, mas tudo bem. Dentro de um cesto, como era pouca roupa, porque era roupa todo dia, eu colocava, tipo assim, as roupas dos meninos em um cesto e a roupa das meninas em outro cesto. Ela sempre ficava implicando, falando pra eu colocar a roupa de cada criança em um cesto separado. O porquê, Brasil, eu não sei. Porque se o objetivo final era as roupas estarem dentro do armário, então pouco importa se eu vou levar com pé, se eu vou levar com cesto. Mas enfim, era toda vez. Coloca dentro do cesto separado. Eu ficava... Gente, eu vim fazer uma breve explicação dessa parte do vídeo. Eu achava uma frescura essa questão do cesto, porque a lavanderia, ela fica no andar de baixo, do lado da cozinha. Então tem que passar pela lavanderia, aí pegar e subir as escadas pra ir pro andar de cima pra poder arrumar a roupa das crianças. Então, às vezes, ela queria que eu subisse com 4 cestos. Eu tinha que ficar subindo e descendo com 4 cestos. Não tinha necessidade. Dava pra colocar tudo em um cesto só. Às vezes tinha lençol, toalha, essas coisas que ficavam tudo no quarto do bebê. Então, às vezes, eu ficava com 2 cestos justamente por causa disso. Mas cabia tudo dentro de um cesto só. Espero que com o vento dê pra escutar, mas é isso. E essa foi uma das questões com a mãe. Ela é muito metódica, ela sempre queria que eu fizesse essas coisas do jeito dela. Uma das coisas que me pegou bastante também foi que eu cheguei, tipo, super animada, bem proativa. Tinham muitas coisas que não tinha necessidade de eu fazer, que ela não me pedia e eu fazia. Ela me mandava exatamente o que eu tinha pra fazer por lista no grupo do WhatsApp. Então ela falava, você vai começar às 4 horas, às 4h10 você vai fazer isso, das 4 até as 4h10 você vai fazer isso. Das 4h10, ela cronometrava. Pra fazer certinho 2, 3, 4 horas, pra no final da semana fechar 25 horas certinho, não ficar faltando 10 minutos. Então, às vezes eu ia guardar as roupas das crianças no quarto, eu via que tinha alguns brinquedos espalhados, eu aproveitava pra dar uma organizada no quarto e organizar os brinquedos. E nisso ela vinha chamar minha atenção, falando que não era pra eu fazer aquilo, que as crianças vão brincar depois, que eu acabo perdendo meu tempo fazendo outras coisas que foram coisas que ela não me pediu e tudo mais. Então isso foi uma coisa que, conforme foi passando o tempo, fui ficando tipo, mano, foi irritando, porque era sempre com esse olhar pessimista, né? Tipo assim, nossa, como ela é proativa, como ela tá fazendo pra ajudar. Não, ela tá fazendo coisa que eu não pedi, eu não mandei ela fazer isso. Isso foi uma coisa que também, sabe, foi passando o tempo e foi me enchendo os culhão. Então, se tem uma coisa que eu posso dar de dica pra vocês com essa situação, não façam a mais. Pelo menos não no começo.
chega e faz só o que for pedido pra você fazer. Não se mate pra fazer as coisas, porque na minha opinião nem vale a pena. E espera passar pelo menos uns 4 meses para você ver se realmente vale a pena você se doar a mais para essa família, que foi o que eu falei nos vídeos anteriores para vocês. Tem famílias que são boas, gente, tem famílias que realmente são acolhedoras, mas tem outras que não vale a pena o mínimo de esforço. Tudo que eu fazia a mais, o meu esforço a mais, sempre foi pensando no bem-estar das crianças. No vídeo anterior eu falei um pouco para vocês como que foi o relacionamento com as crianças. Isso foi no começo, foi muito difícil, principalmente com o menino. Mas depois de 4, 5 meses, a nossa relação mudou muito. Eu me apeguei muito às crianças, as crianças se apegaram muito em mim. E isso foi um dos motivos até complicados com a mãe, porque ela é muito possessiva com as crianças. E também tem uma outra questão deles montarem nas suas costas. Então, quanto mais você fizer, mais boazinha você for, mais de otário eles vão te tirar. Então, gente, faz o que é pra você fazer, não fica fazendo a mais, não vale a pena, não compensa. Vocês têm outras prioridades, pelo menos eu tinha outras prioridades, que era me dedicar ao francês, aos meus estudos. Como eu falei anteriormente, eu vim com o intuito no pós-au pair, mas como eu queria trabalhar com a criança, acabou que eu juntei o útil ao agradável. Sobre o pai, eu não tenho, assim, nem muito o que falar, ele era bem ausente. Pouquíssimas vezes ele estava na casa, ele sempre estava trabalhando. Final de semana, como vocês sabem, eu não ficava com eles, eu ficava com eles só no domingo à noite, então eles dificilmente ficavam em casa. A primeira casa que a gente estava morando era uma casa bem pequena, então não tinha muito o que fazer, o jardim também não era um jardim tão confortável, então eles sempre pegavam as crianças e saíam. Só ficavam em casa mesmo no horário do cochilo da tarde das crianças. E nesse momento, no domingo, o pai não estava na casa, mas eu via que ele era bem rígido com as crianças e bem sem paciência. Então, enquanto as crianças montavam nas costas da mãe e fazia ela de gato e sapato, e ela ficava parecendo uma barata tonta, não sabia o que fazer, o pai já era o contrário. As crianças falavam um pouco mais alto, ele já se emputecia. E hoje, já com 1 ano e 2 meses, aqui eu já tive experiências com outras famílias de babysitting e tudo mais, e eu vejo que isso é um pouco da característica dos franceses. Eu acho muito estranho. Eles têm filhos, mas não suportam a carga da responsabilidade de ter filho. Agora, falando pra vocês uma das situações que aconteceram em dezembro, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eles iam viajar de férias e eu não iria ir com eles. Ela falou pra mim que eles iriam viajar e ela tinha me perguntado quando eu estava no Brasil o que eu iria fazer nesse período. E vocês viram, vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem lá o que aconteceu. E o que aconteceu de mudança depois que eu cheguei foi que isso é uma outra coisa que eu achei muito estranho, que todas as vezes que eles saem de férias, o pai não vai. Nem quando é na casa da família dele, dos pais dele, e nem quando é na parte da família da mulher dele. Isso a gente até consegue entender, né? Às vezes ele não gosta da sogra, às vezes ele não gosta dos cunhados, ok. Mas o resto, tipo, eu simplesmente não consegui entender, mas ele nunca tava lá. E era nessa roda aí que eu tomava na tarraqueta. Porque quem tinha que estar no lugar do pai pra ficar com a mãe, era eu. Eu vim num parque aqui, perto de onde eu moro. Ele é muito bonito, tem esse negócio, tipo com umas fontezinhas. Esse parque é enorme, eu tô perdida. Eles colocaram os negócios pras crianças brincar e tudo mais. Aqui eu acho que é de graça. E tá cheio de gente aqui. Eu achei que não ia ter ninguém. Já tô estressada. Que a antissocial. Tô rosando. Vendo o povo aqui na rua. Cheguei aqui no lugar pra gravar pra vocês. Olha isso daqui. Isso daqui foi tudo coisa que eu anotei pra passar ponto a ponto. E não tem tudo aqui, tá? Para eu não esquecer de falar nada. Mas enfim, continuando. O que foi que aconteceu nesse período, gente? A diferença foi que o pai ele não ia de férias. Isso aconteceu desde sempre, desde quando eu estou com a família. E muitas das vezes eu tinha que ir no lugar do pai para poder ajudar ela com as crianças. Só que a questão é, eu ia por determinado período. Às vezes o pai ia com eles até o local, ficava 1, 2 dias, ele voltava para casa. No momento que ele pegava o trem, ela já planejava pro meu trem estar chegando. Ela comprava para mim uma passagem de trem ou um BlaBlaCar. Então, enquanto eu estava indo pro local, os cachorros brigaram, pega! Enquanto eu estava indo pro local, na hora que eu estava chegando, o pai estava pegando o trem para poder voltar. E isso daria, tipo, tempo dela não ficar sozinha com as crianças e sempre ter a ajuda de alguém. Então isso é uma coisa que eu também acho interessante visar se você estiver conversando para fazer match com uma família que tenha muitas crianças, em 3, 4 e para cima. Tem família que tem 6 filhos. E tomem cuidado,
porque às vezes o pai ele é bem ausente e eu não entendo como é que eles fazem tantos filhos assim, sendo que eles não se sentem aptos de cuidar dos próprios filhos sozinhos. Então às vezes vão falar pra você que vai ter um schedule, que você vai ter uma agenda de horário de trabalho e tudo mais, e isso não vai acontecer. São todas as famílias que são assim? Não, não são todas, mas a maioria que eu já vi de relato das meninas e tudo mais foi nesse pique aí, e era o que acontecia com a minha. Ela não se sentia apta, ela não conseguia controlar os filhos dela e ficar com os filhos dela sozinha. Então quando a gente viajava, quando a gente estava de férias, ela sempre estava pedindo ajuda de alguém para poder cuidar dos filhos dela. Seja da irmã, da mãe, do tio, do pai, seja lá quem for. Ela sempre vai pedir, será que você pode olhar? Será que você pode cuidar? Será que você pode fazer isso? Porque, enfim. Então, para continuar a parte da história aqui com vocês, o que aconteceu em dezembro foi o seguinte. No dia 24, eles saíram de férias e eu fiquei sozinha na casa. Eles saíram de férias no dia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Só que o que acontece? O pai, ele não iria ficar todo esse período. O pai ia voltar dia 28, se eu não me engano. Então, ela queria que no dia 31 eu pegasse um trem e fosse até Paris, que é onde que ela estaria com a família dela, para poder encontrar ela. Ela ia me buscar na Gare para poder voltar com ela para minha cidade, para ajudar ela dentro do carro com as crianças, porque ela ia voltar sozinha com as 4 crianças. Então essa é a organização. Nesse período, o que foi que aconteceu? Eu tinha feito amizade com umas meninas da minha cidade e essas meninas me proporam de ir com elas para Paris, para poder conhecer Paris e passar um momento lá e tudo mais. Então eu falei para as meninas que eu não ia, que eu não tinha dinheiro. Nisso a minha roximama me falou que eu teria que fazer isso, eu teria que no dia 30 ou no dia 31 ir para lá. Se eu fosse no dia 30, eu ia de noite dormir na mãe dela e voltar com ela de manhã. Se eu fosse no dia 31, eu ia sair de madrugada para poder chegar lá em volta de mais 7, 8 horas da manhã para encontrar ela na Gare, para entrar no carro e voltar com ela para minha cidade. Outra coisa que eu fiquei muito passada com essa situação que aconteceu foi que ela veio se fazer de sonsa, virando pra mim assim, como que ficaria nesse momento? Porque era mais ou menos umas 4, 5 horas de viagem. A gente vai ter que te pagar? Como que vai funcionar? Você consegue perguntar pra sua mentora? Eu falei, não sei, vou perguntar pra ela. Mas eu acredito que iria entrar como horas complementares, no caso hora extra, né? Que eles têm que pagar a mais. E aí ela pegou e falou assim pra mim que eles não estavam pensando em pagar a mais, até porque seria um momento onde eu poderia aproveitar para poder fazer algumas coisas benéficas pra mim, como ler ou estudar. Quando ela me propôs, eu falei pra ela, algumas colegas minhas que eu conheci aqui vão pra Paris, mas elas vão no dia 28, 26, alguma coisa assim. E o que eu posso fazer é sair no dia 26 com elas, eu fico com elas em Paris, e aí no dia 31 eu te encontro e a gente vem embora, então eu já vou estar ali pelo centro de Paris. E foi isso que aconteceu. Eles foram viajar no dia 24, eu lembro que foi muito complicado, porque eu já estava sem dinheiro e eles levaram toda a comida da casa. Literalmente, toda a comida, tudo que tinha de comer na casa, eles levaram. E eu até tinha dinheiro para poder comprar comida, só que eu não sabia que no dia 24 e no dia 25 ia estar tudo fechado. E então, eu sei lá, não sei o que se passou na minha cabeça, eu não me precavi. E aí não tinha literalmente nada para eu poder comer, gente. Foi um sufoco. A sorte é que tinha um Domino's aberto e foi o que eu comi. E foi uma situação que eu já comentei em outros vídeos. Os franceses, eles dão tchau com a mão fechada. Eles são muito controlados com essa questão de dinheiro, num nível absurdo, principalmente essa família. E vou falar um pouco sobre isso agora também, e depois eu continuo a história. Mas ela economiza no tudo que ela puder economizar. Para vocês terem noção, ela economiza de forma ecológica a água da máquina de secar roupa. Ela pega aquela água e ela usa para fazer o que ela tiver que fazer, dar descarga, passar pano no chão. Mentira, isso porque ela não faz. Colocar água nas plantas, sei lá, o que der pra ela fazer com essa água, ela vai fazer. Ela economiza até o mouchoir, sabe os lenços pra escorrer o nariz da criança? Isso ela também faz. Então, tipo, ela ficava falando pra mim que eu tinha que usar 2 vezes. Eu usava uma vez e eu guardava. E não importa se a criança estava com uma quantidade de catarro imensa, ela falava pra eu dobrar e reutilizar, que dava pra usar 2, 3 vezes o mesmo mouchoir. E eles eram assim, como eu falei no final do vídeo anterior, que o pai comeu o resto da minha comida. Eles eram assim, principalmente com comida. Quando as crianças faziam arte, ela ficava
enfurecida, mas quando as crianças brincavam com comida na mesa, aquela mulher se transformava. Eu nunca vi ela pegar e ela chamar atenção e ela levantar a mão para as crianças em outras ocasiões que foram muito mais sérias, tipo quando o menino tentou me cortar com uma faca na mesa na hora do jantar e ela viu e ela não falou nada, mas se ele estivesse brincando com a mexerica na mesa, ela iria ficar extremamente enfurecida. Então ela tem uma relação muito estranha, eles têm uma relação muito estranha com a comida. Ela não jogava comida fora em hipótese alguma. Eu já vi ela fazer jantar para visita com legumes mofado. Eu vou colocar umas fotos aqui, mas não é mofado, tipo assim, está começando a mofar, não. O alimento já estava assim bem, não tá dando para usar. Então, esse é um dos motivos que eu também falei no vídeo anterior para vocês, que eu dava graças a Deus eu não comer com eles. Outra questão era por causa da bagunça que era na mesa, as crianças gritavam muito, era muito escândalo, você não conseguia ter paz para poder comer. Então, eu dava graças a Deus, no começo eu fiquei chateada, mas depois eu dava graças a Deus de não ter que comer com eles, justamente para eu não precisar por essa situação, esse desconforto. Era muito estressante, realmente. Enfim, falando novamente sobre essa questão de comida, ela comia tudo que caía no chão, que era da hora da comida das crianças, ela pegava do chão e ela comia. Se era fagulha, coisa que ficava na mesa, ela pegava e ela comia. Não tinha desperdício nem de farelo. Outra coisa também é que eu pensei que eles iam me dar esses 100 euros por mês, mas se eu precisasse de alguma coisa na casa, eu poderia pegar, mas também não era essa história. Ela sempre falava pra mim, se você precisar de alguma coisa aqui, você pode pegar, mas quando eu pedia pra poder pegar, ela ficava falando que não dava, que não tinha. E um desses exemplos foi o armazém deles, onde fica a comida, não fica dentro da cozinha. Tipo, tinha uma porta antes de ir pra garagem, que tinha um armário que era com comida, que ela deixava ali legumes e tudo mais naquele armazém. E aí eu lembro que eu fui fazer uma receita e eu não tinha cenoura, eu tinha esquecido de comprar cenoura. E aí eu pedi pra ela uma cenoura, tinha cenoura pra um caralho no armazém. E ela falou pra mim que não tinha cenoura na casa. Mas era o contrário com ela, quando ela precisava de alguma coisa e ela via que eu tinha uma parte no armário que eu colocava as minhas coisas. Quando ela via que tinha e ela queria, ela pedia pra mim e eu falava, pode pegar, não tem problema. Então foi uma coisa que eu fiquei muito chateada também. E assim, gente, eu nunca passei por necessidade, né, assim, de passar fome nesse nível. A gente passa por aperto, às vezes no Brasil chega ao final de mês, ser todo mundo lascado, mas eu achei que uma coisa que você nunca deve negar pra ninguém é comida e água. Isso é uma coisa que você não nega pra ninguém, entendeu? E aqui eles são miseráveis nesse ponto, né? Tipo, eles não vão oferecer comida pra você, e isso, tipo, eu acho que é geral com os franceses, eu acho até com os europeus. É muito estranho, eles vão pegar, eles vão comer alguma coisa na sua frente, beber alguma coisa na sua frente e eles não vão te oferecer. Lógico que isso depende da criação da pessoa, tem pessoas que são diferentes, mas a maioria é assim. A maioria é desse nível assim. Enfim, voltando pra questão das férias, tá passando gente pra lá e pra cá toda hora. Eu não tô conseguindo me concentrar pra poder gravar o vídeo. A questão das férias foi um inferno. Eu fui com as meninas, aí eu tive que pegar o trem 7 horas da manhã pra encontrar ela, encontrei. Foi um caos, as crianças o menino ficou sentado atrás de mim, então ele ficava chutando o banco, puxando meu cabelo, eu ia entregar alguma coisa pra ele cuspia comida na minha cara. Uma outra questão que ele tinha algum tipo de problema nasal, não falando mal nem nada, mas no meu ver, eu acredito que ele tem alguns sinais de autismo, sim, mesmo muito baixos, mas como eu já falei pra vocês em outros vídeos, os franceses, eles são muito céticos com essas questões de problemas psicológicos, eles não acreditam em depressão, ansiedade, essas coisas, e problemas psicológicos como níveis de autismo também. Então o menino, ele não engolia a saliva, ele falava e a saliva ficava pra tudo que é lado. Então, tipo, a roupa dele era sempre muito babada, ele sempre falava cuspindo, ele sempre estava muito sujo de saliva, porque ele não engolia a saliva. A saliva que ele produzia conforme ele falava, caía, né, pela boca e tudo mais, e ele não limpava. Então ele ficava sempre babado. E eu já presenciei também algumas das vezes, a mãe tem uma mania de quando ela tá cozinhando algumas coisas, ela quer que as crianças participem. E aí eu já vi algumas vezes que o menino tá ali com ela fazendo a comida e a baba dele cair no meio da comida também. Isso foi um dos motivos que eu falava assim, ainda bem que sou eu que cozinho a minha comida. Porque era bem intenso, era bem complicado várias vezes. Inclusive a mãe e o pai falavam, ai, presta atenção, é nojento, você fica caindo baba sua na comida. Ai, gente, tadinho, eu falo do risada, mas eu ficava com dó dele. O tempo todo dentro do carro foi uma confusão, foi uma viagem de 5 horas, então
teoricamente eu já tinha trabalhado as 5 horas do dia, e aí ela falava pra mim toda hora. Isso foi uma coisa que aconteceu, gente, assim que eu cheguei, que foi me emputecendo também. Ela mudava toda hora a minha agenda de trabalho. O fixo que tinha pra mim era das 16 às 8, só que das 16 às 8 fazia 4 horas. Então, às vezes, pra poder fazer as 25 horas na semana, ela ficava me pedindo de manhã pra fazer 30 minutos ou 1 hora de trabalho, depois de tarde, 30 minutos ou 1 hora de trabalho. Então, isso é tipo, quando você precisa ter uma agenda fixa pra você poder treinar, você sair, você ir fazer seu curso, para você se organizar, para você fazer a sua comida, lavar sua roupa, organizar suas coisas, porque como eu falei para vocês, a gente não tinha uma convivência mútua, não era junto, as minhas coisas eram separadas, eu tinha que ter uma agenda regrada para fazer as minhas coisas. Então, isso foi um problema que a gente teve no começo também, dela ficar pedindo para eu fazer 30 minutos, 1 hora de cada coisa a cada momento do dia. Eu já vou falar pra vocês, a gente chegou a conversar sobre isso. Mas enfim, nesse momento dentro do carro, o que aconteceu foi isso. Ela ficou, eu vou precisar um pouco mais da sua ajuda hoje, eu sei que a gente fez 5 horas de estrada, você ficou com as crianças, mas será que você consegue me ajudar de noite? Isso porque o pai estava na casa. O pai estava na casa e eu que estava voltando com ela de férias, o pai tinha voltado no dia 28, 29, e eu já não estava lá porque eu estava com as meninas em Paris, né? Eu não sei, o pai estava em casa, assim, em teoria, mas ele não estava literalmente na casa, mas ele estava na cidade. Então ela queria que a gente chegasse, eu fizesse uma pausa e ajudasse ela depois de noite com as crianças. Depois ela mudou a conversa, ela queria que eu chegasse, ajudasse ela a descarregar o carro, fizesse uma pausa e ajudasse ela de noite. E aí depois ela mudou de novo, ela falou assim, não, a gente chega, você me ajuda a descarregar o carro e depois você não precisa mais trabalhar, eu me viro. Ela falava bem assim, eu me viro. Gente, mas você tem que se virar mesmo, gata, são seus filhos. Ai, não consegui entender. Ela falava, não, eu me viro com as crianças. Enfim, eu só falava, tá bom. Pra tudo que ela falava, era tá bom. E isso é uma outra coisa que eu aprendi com o tempo, que com essa mãe não valia a pena gastar saliva e ficar tentando debater e explicar as coisas. Eu sempre só falava ok, porque eu sabia que daqui a 30 minutos ela ia mudar as coisas. Uma situação que aconteceu no dia dessa viagem foi que a gente parou num posto de gasolina. Sabe que tem essa parte onde que você toma um café e tudo mais? Então, a gente parou nesse posto ali na estrada porque ela ia dar lanche para as crianças e ela queria trocar a fralda do bebê. E aí nisso ela falou que a gente ia fazer uma pausa para poder comer e ela falou, eu trouxe um lanche para você e tudo mais. Isso ela falou no carro. A gente saiu do carro, a gente entrou no estabelecimento. Assim, eu vou colocar a mesa aqui e organizar as coisas para as crianças e você ajuda as crianças a comer. E eu falei, tá bom. Nisso eu comecei a separar as coisas, né, ajudando as crianças a comer e tudo mais. Ela tinha ido comprar não sei o que, eu acho que era o que, um café, não lembro o que era. Fiquei ajudando as crianças a comer e tudo. E aí nisso, depois que as crianças terminaram de comer, eu perguntei pra ela onde que tava meu lanche que eu ia poder comer. E ela falou assim, não, você não vai comer agora. Quero que você coma dentro do carro, porque aqui é só pra gente dar atenção pras crianças. Mas tipo, isso ela comendo com as crianças eu não poderia comer. Eu tinha encontrado ela mais ou menos umas 7 horas da manhã. E isso daí já era o quê? Meio-dia e eu ainda não tinha comido. Fiquei já revoltada, porque na minha opinião, não tinha problema nenhum se eu comesse ali na mesa naquele momento. E no carro era apertado, era realmente muito apertado, que eu ficava no meio das 2 cadeirinhas dos bebês atrás de mim me chutando, 2 cadeirinhas do bebê, era muito apertado. Pra vocês terem noção, eu não conseguia ficar assim, reta, eu tinha que ficar com os ombros assim a viagem inteira, porque as cadeirinhas do bebê era muito desconfortável. Ela pegou e falou isso, eu já fiquei com a cara fechada, eu já tava estressada por causa das crianças e tudo mais, e ela, tipo, toda hora falando uma coisa. A outra coisa que aconteceu foi que as crianças começaram a encher muito o saco para poder tomar leite quente dessas máquinas que tem nesses postos de gasolina. E ela comprou para as crianças. E eu ia comprar para mim, porque aqui na França eles também têm uma mania que eles não bebem nada enquanto eles comem, é muito difícil. Às vezes eles até fazem um chá ou algo do gênero, mas na maioria das vezes eles comem. E se eles tomam alguma coisa, é água. A gente tem essa cultura de tomar um suco, um refrigerante junto ali na hora da refeição. Café da manhã também, um chá, um café com leite, um café. Eles não. Então eu pensei em sim comprar um chocolate quente, porque estava muito frio também pra mim. Eu sei que as crianças começaram a encher o saco, eles queriam de qualquer jeito tomar um chocolate quente. Então ela foi e comprou pra eles. E ela perguntou pra mim se eu queria. Ela falou assim, você aceita um chocolate quente e tudo mais? Eu falei, não, eu vou comprar. Ela falou assim, não, eu posso pagar pra você. Eu falei, então nesse caso por mim tudo bem. Nisso ela foi e comprou pra mim um chocolate quente, na hora que a gente tava indo embora. Aí o que acontece? Tava muito quente e como ela tinha falado que não era para eu comer ali, né, dentro do estabelecimento, eu deixei ele de canto para poder tomar dentro do carro. Só que as crianças começaram a pedir. Eles começaram a pedir, falando que eles queriam mais, Era um copo mais ou menos de 300 ml, assim, desse tamanho. E aí nisso ela falou assim, eu posso dar mais um pouco do seu chocolate para as crianças? Eu falei, pode.
Aí nisso eu sei que ela deixou, tipo, gente, isso daqui, uns 2 dedos. Tipo, se ela comprou aquilo pra mim, ela comprou outro pros filhos dela. Mas, enfim, aquela questão de não gastar dinheiro com os outros e de querer economizar o máximo possível. Enfim, a gente chegou, eu trabalhei, quando a gente chegou, ajudei ela a descarregar o carro. Ajudei não, praticamente descarreguei o carro sozinha, porque ela ficou lá dentro com as crianças e tudo mais. Ela também tinha uma mania de que quando ela vai viajar, ela leva 1 milhão de coisas. Eles levam um cofre gigante que eles colocam em cima do carro pra poder levar. Ela leva, sei lá, 20 livros pras crianças, ela leva milhares de brinquedos, ela leva milhares de roupa, coisas que as crianças nem usam na viagem. Então ela sobrecarrega a viagem com um monte de bagagem, sem sentido no meu ponto de vista, porque as crianças não usam. Mas enfim, descarreguei tudo, fiz uma pausa e depois voltei a trabalhar no período da noite. Outra situação que aconteceu nessa data, entre dezembro e janeiro, foi o ano novo. Eu tive que trabalhar também, com essa família não folguei, feriado e tudo mais, eu sempre trabalhei. O ano novo eu trabalhei, fiz ela jantar com as crianças e tudo mais. Eu pensei que o jantar de ano novo e o jantar de Natal eu iria fazer com eles, mas o Natal vocês viram que eu não passei com eles, e foi uma coisa que também ficou eu fiquei muito chateada, porque você vem pra cá querendo conhecer a cultura, e desde o momento que eu cheguei, eu só conheci um prato francês com eles, que foi no dia do meu aniversário, que ela fez uma galeta, eu acho que é galete, sei lá como que fala. Fora isso, todas as refeições eu fazia com eles, ela sempre fez várias refeições diferentes e ela nunca me ofereceu. Eu tava na mesa com as crianças e ela nunca me ofereceu para poder experimentar nada, nem ratatouille, nada, nenhuma receita, nenhum prato francês ela me ofereceu para poder experimentar. Nem os queijos, essa família, eles gostam muito de queijo, ela come bastante queijo e nenhum dos queijos ela nunca ofereceu. É a mesma coisa no ano novo. O ano novo eu achei que de repente a gente fazia alguma coisa junto e não, ela falou assim, você vai trabalhar até as 9 e depois das 9 você fica livre para você fazer o que você quiser. Se você quiser sair com seus amigos para comemorar o ano novo, você pode sair e eu vou fazer um jantar em família. E tipo, já não falando isso já como uma indireta para não me incluir. Fez um jantar ela, os filhos e o marido, tipo, eu não comi com eles, não participei do ano novo nem nada com eles. Então isso foi uma coisa que também eu fiquei refletindo e eu vi que, como eu falei pra vocês, pode ser que você encontre uma família que vai ser uma família que vai querer que você faça parte da família. Não sei se isso é bom ou ruim, porque às vezes você trabalha mais. E tem famílias que eles querem você só pra fazer aquela parte do serviço e depois eles não querem ver você porque eles querem ficar sozinhos com a família deles. Agora falando pra vocês um pouco dos outros desencontros que aconteceram. Como vocês viram no vídeo anterior, ela tinha falado pra mim em relação ao transporte e o curso de francês. Transporte. Quando eu achei o curso, que eu achei gratuito, eu fiquei procurando, nisso eu falei com uma das meninas do grupo brasileira, que também era au pair, que estava na mesma cidade que eu, ela me indicou uma escola, eu fui lá, fiz a entrevista, basicamente fiz o processo todo sozinha, então eu consegui um curso numa associação gratuita, e ela falou que ia pagar o transporte pra mim. Quando eu cheguei, ela tinha dito que ela falou assim, eu vi que aqui a companhia de transporte, eles têm um bilhete que você paga mensal, e ele é ilimitado. Eu tô pensando em fazer isso pra você, assim você pode conhecer a cidade e tudo mais. Isso foi logo no começo, quando eu cheguei, nos primeiros dias. Quando eu comecei a ver o negócio do curso, que eu fui tocar no assunto com ela, questão do transporte, ela ficou insistindo pra eu pegar a bicicleta. Ela ficou falando, a gente tem uma bicicleta elétrica, você pode usar ela. Eu acho que vai ser melhor pra você vai fazer esporte, você vai pegar ar puro, a bicicleta é mais ecológica, que não sei o que. Só que, gente, aqui só chove. O tempo aqui é assim, faz muito frio, não tem cabimento ficar andando de bicicleta pra cima e pra baixo. E aí eu falei pra ela que não, que às vezes estava chovendo, ficava ruim ficar andando de bicicleta e que eu preferia andar o transporte. Então, depois de muito falar, ela virou e falou assim, tá bom, mas então a gente só vai te dar o dinheiro pra você ir pro curso. A gente não vai pagar uma passagem a mais. E eu lembro que depois disso ela ainda veio falar pra mim que ela queria que eu fizesse o cartão, porque aqui dá pra você comprar o ticket online. Mas ela queria que eu fizesse o cartão, porque se eu fizesse o cartão, eles iriam economizar 5 centavos de cada ticket. Nesse nível assim. Uma outra situação que a gente teve de desencontro, que a gente tinha conversando no Brasil, e que isso é uma situação que eu tive problema com eles até hoje, foi em questão do babysitting e hora extra. Quando eu estava no Brasil, vocês viram nesse vídeo aqui, eu tinha tocado no assunto com ela e ela tinha me dito que ela não precisava de babysitting, ela não precisava de hora extra, que a antiga au pair dela não fazia. E o que aconteceu, a realidade era outra. Toda quarta-feira eles saíam de babysitting, eu fazia em torno de 4, 5 horas a mais, mas eles não me pagavam esses babysittings. E a princípio eu não falei nada, porque eu fiquei com vergonha, eu não sabia como chegar para poder conversar
e falar pra ela que eu não queria, que ou ela tirava das 25 horas de trabalho ou ela me pagava. E o que aconteceu foi que quando foi em fevereiro as crianças tiraram férias e depois eu entendi o que ela fazia. Ela sai de férias com a família dela e ela não leva au pair. Então, pra você não ficar de férias sem trabalhar, ou seja, você vai ficar na casa sem trabalhar e eles vão estar te pagando, para isso não acontecer, ela te sobrecarregava, no caso ela me sobrecarregava dezembro, janeiro e fevereiro até o período das férias com horas a mais de babysitting. E aí quando eles saíam de férias, que eles ficavam ali 2, 3 semanas fora, era um banco de horas. Então, tipo, teoricamente eu não estava ganhando férias, eu estava descontando desse banco de horas que eu fazia com ela de horários de babysitting. E eu não achei justo. No começo eu fiquei, tô ok, eu vou descansar e tudo mais. Só que não é justo, gente. Eu ter que esperar 2, 3 meses para poder receber, mesmo que seja em horas complementares ali, né? Receber o pagamento do que eu trabalhei há 2, 3 meses atrás. Isso não existe. Então foi algo que foi acumulando com o tempo e foi me estressando também e que a gente conversou. Essa conversa, ela aconteceu em janeiro, quando ela foi fazer meu primeiro pagamento. Ela fez o meu pagamento, eu falei pra ela no WhatsApp, a gente estava conversando pelo grupo do WhatsApp, eu falei pra ela que eu tinha recebido e tudo mais, e nisso, eu não sei muito bem como que foi, mas a gente entrou nesse assunto, eu falei pra ela que, de novo, gente, aquela questão de você ter que se colocar no papel de vítima, porque bater de frente e querer impor os seus direitos não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Você tem que convencer eles de que você tá certa. Então eu falava, não, eu estou feliz, eu estou contente, mas eu queria conversar com vocês em relação aos meus horários. Fica um pouco difícil para eu poder... Era desse jeito que eu tinha que falar. E aí eu sei que eu virei e falei pra ela, olha, vocês ficam mudando meu horário o tempo todo, eu preciso de um horário mais fixo para eu poder me organizar com os meus estudos, com as minhas atividades, meu esporte e tudo mais. Porque eles têm, gente, na cabeça deles que você tem que vir, que você vem pra cá e você tem que estar 100% à disposição deles. O horário que eles quiserem, estralar o dedo, você tá lá à disposição. E não é só a minha família que é assim, eu já vi várias meninas falando que as famílias são assim. Mas enfim. E aí eu falei com eles em relação ao meu horário, ela falou, sim, entendi, a gente vai tentar organizar isso. Às vezes fica um pouco complicado mesmo, porque acontece imprevisto, só que não era imprevisto. Que nem teve uma situação que aconteceu que ela tinha dito pra mim que naquele dia eu iria começar a trabalhar às 4 horas. Como eu ficava das 4 às 5, às 6, às 7, às 8, sem comer, porque eu não comia com eles, então eu deixava para comer nos últimos minutos para eu ficar todo esse horário sem fome. Então eu ia comer mais ou menos, se eu precisava cozinhar, eu saía para poder, descia para cozinhar às 15 horas, aí das 15 mais ou menos até as 15h40 já estava pronta, e eu comia ali em 20 minutos e já começava a trabalhar. Se a comida já estava pronta, eu descia 15h30, pegava, esquentava a comida, comia, e aí às 4 horas eu já começava a trabalhar. E aí teve uma vez que eu lembro que, eu desci, esquentei minha comida, na hora que eu sentei pra comer, ela me mandou mensagem falando, eu preciso que você vá na escola buscar as crianças. Eu sinto que eu não dormi o suficiente, eu estou cansada, então eu queria que você fosse buscar as crianças na escola. E aí eu fiquei, gente, realmente é necessário. Ela me mandou mensagem 20 minutos antes. Aí eu falei pra ela, agora eu tô comendo. Então eles falaram, a gente vai tentar organizar isso, mas fica um pouco complicado, porque às vezes acontece imprevisto, mas era esses tipos de imprevistos que aconteciam. Às vezes ela pegava e saía, esquecia de colocar a lasanha no forno, e ela pedia para eu descer e colocar a lasanha no forno, fazer alguma coisa do gênero, e às vezes eu estava na rua ou fazendo alguma coisa e não poderia ajudar. Então ela queria que eu ficasse trancada dentro de casa o dia inteiro para ficar à disposição deles. E isso não existe, gente. A gente tem uma vida. Então horário de trabalho é horário de trabalho, não está no horário de trabalho, você vai fazer o que você quiser, sabe? Enfim, a gente conversou sobre isso e a nossa conversa também foi que nesse dia ela fez o meu pagamento, mas ela fez o pagamento só do meu salário. E aí eu peguei, que eu lembro dessa história, eu dou risada. E aí eu peguei, mandei mensagem pra ela e falei, olha, eu recebi aqui, caiu certinho o pagamento do salário, mas eu não recebi o do chip, o do transporte e nem o do mercado. E ela falou assim, não, o do mercado a gente quer te pagar no final do mês, é melhor pra gente. Aí eu fiquei, não faz sentido, porque se eu cheguei no dia 7 e ela me fez a transferência no dia 7, o que eu recebi no dia 7 é para eu usar no mês de dezembro. Então, dia 31 de dezembro já não tinha mais dinheiro. Aliás, no dia 1º de dezembro já não tinha mais dinheiro. Mas já não ia, ela ia ter que me depositar o dinheiro do mercado do mês de janeiro no começo de janeiro, para eu passar o mês de janeiro. Gente, é lógico, sabe? E aí ela pegou e falou que queria pagar no final do mês. Ou seja, eu teria que tirar do meu salário 100 euros para ir no mercado. Aí eu falei para ela que não. Eu falei, olha, não dá. Porque meu salário é meu salário, eu tenho coisas para pagar, eu tenho os meus compromissos. Eu não consigo tirar o dinheiro do meu salário para ir no mercado.
E eu não tinha nem que ter que falar isso. Eles sabem que a responsabilidade deles de me dar comida. Se eles escolheram em não me dar comida e me dar o dinheiro, ok, mas eles têm que dar no começo do mês, não faz sentido nenhum. Foi uma das situações. Outra situação que aconteceu também é aquela tia faxineira que vinha uma vez na semana ficar na casa, arrumar a casa, e ela me pedia no meu momento de trabalho para adiantar as coisas da faxineira. Como vocês sabem aqui, as faxineiras elas recebem por hora. Então ela pedia para eu, vamos supor, a faxineira vinha na quinta-feira, então toda quarta-feira de noite ela queria que eu pegasse todas as cadeiras, colocasse para cima, pegava o brinquedo das crianças da sala, colocasse em cima do sofá e adiantasse as coisas, tipo assim, no banheiro, tirar tudo, colocar tudo dentro das gavetas para otimizar o tempo. E a faxineira, o bebê vinha aqui atrás de mim olhando o que eu tô fazendo, para ter tempo para a faxineira conseguir fazer mais coisa, não perder tempo arrumando cadeira, essas coisas, para ela conseguir pagar menos, sabe? Então ela fazia isso em vários quesitos, inclusive no pós. Quando acabava a faxina, ela mandava eu arrumar tudo. Outra questão aqui, a gente chegou a ter uma reunião, acho que em janeiro, no meio de janeiro, ali pro finalzinho de janeiro, e aí eu fui conversar com eles, eu fui explicar que eu queria fazer extra, então ficava um pouco difícil essa organização da agenda que eles faziam. E aí eu acho que foi o pai que falou que não estava muito contente com essa minha decisão, porque eles queriam uma pessoa que fosse mais disponível para a família, e que se eu arrumasse uma outra responsabilidade como uma extra, por exemplo, ficaria difícil para eles, porque se eles precisassem de mim, a minha prioridade tinha que ser a família deles. E é nesse sentido que eu falo pra vocês. Eles querem que a gente fique ali disponível pra eles o momento todo. E não é bem assim que acontece. A gente tem uma vida, sabe? Então, se às vezes você tem um curso em determinado horário, já teve várias situações que aconteceu isso, dela querer me passar responsabilidades no momento do meu curso, e ela pedir pra eu faltar no curso, porque ela não pagava. E ela queria que eu faltasse no curso pra poder fazer algo que ela queria. Por exemplo, ficar com um menino, porque ele, sei lá, passou mal na escola, algo do gênero, pra ela poder fazer esporte. Ela queria que eu faltasse no curso pra ela fazer esporte. E aí eu virei pra ela, falava, quando eu virava pra ela e falava que, não, porque eu tenho curso e tudo mais, ela falava assim: olha, Luiz, eu preciso de você, é um momento de saúde, um momento delicado pra minha saúde, eu preciso que você me ajude. E era sempre com esse jogo psicológico, sabe, de muito passiva-agressiva, e uma manipulação psicológica muito grande, que puxava muito pro lado sentimental. No começo, eu me sentia culpada, eu falava, não, tudo bem. Só que depois eu via que ela se fazia de sonsa mesmo, e eu coloquei a mesma carapuça que ela. Então, quando ela me pedia para fazer 30 minutos a mais, eu falava assim, eu não vou fazer porque eu não tô me sentindo muito bem, eu não dormi muito bem essa noite, aí eu estou me sentindo cansada. Nossa, essa noite eu acordei várias vezes durante a noite, eu dormi muito bem, eu estou me sentindo exausta. Então, essas eram as minhas narrativas. E como eu falei pra vocês, gente, a minha família colava porque eles precisavam de mim, porque era 4 crianças e não tinha au pair que parava nessa família. Mas tem muitas meninas que não falam nada e engole o sapo e fica quieta, e eu entendo perfeitamente, porque tem medo de ser mandada embora. No começo eu fiquei com esse medo, porque como eu falei pra vocês, eu vim com muitas malas pra cá, eu não queria mudar de cidade. No começo eu não tinha nem condições de mudar de cidade, porque eu não tava mais com dinheiro. Eu entendo muito essas meninas que elas fazem o processo de au pair, elas começam a guardar tudo pra elas não contam nada pra ninguém, elas não compartilham nada com ninguém por causa do julgamento, porque foi o que aconteceu comigo. As meninas, elas acabam falando pra mim, nossa, sua família é péssima, troca de família, tipo no Instagram, quando eu colocava no Close Friends algumas coisas que aconteciam, ou algumas coisas que ela falava, sabe? Por que você não troca de família? Nossa, sua família é horrível. Tipo, a família delas nem era perfeita, tá? E foi quando eu parei de compartilhar, porque não é simples assim. Falar, troca de família, sua família é horrível, é fácil. O problema é você achar uma família que entra dentro dos critérios que você também quer. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu vim pra cá com um objetivo, eu não queria trocar de cidade. E o que eu tava passando, tipo assim, era uma encheção de saco, piriri pororó, mimimi, mas dava pra relevar, sabe? Não era nada que tava afetando, assim, o meu psicológico. Pelo menos a curto prazo, não. Outra coisa que eu achei muito estranho, e que eu vi que a maioria das famílias é isso, é que a au pair, ela não tem a chave da porta do quarto dela, e eles têm essa narrativa de que é para privacidade e para segurança da família deles. Então eu acho isso muito desconfortável, e quando vocês começarem o processo de vocês vão escutar relatos de outras meninas de que a família entra no quarto, quando a au pair tá lá e quando a au pair não tá, ou que as crianças entram no quarto e ficam no quarto da au pair porque a mãe, a família não dá atenção para a criança, então a criança fica com a au pair, e às vezes você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa, você não consegue fazer porque a criança tá lá dentro do quarto. Isso é uma coisa que, tipo, no meu relato que aconteceu comigo, eu não tenho do que reclamar. Tanto a família quanto as crianças, eles sempre respeitaram o meu espaço, sempre respeitaram a minha privacidade. Eles nunca entraram no meu quarto. Só teve uma situação que o menino entrou no meu quarto e a mãe
descascou o abacaxi em cima dele, ele nunca mais entrou no meu quarto. Então isso eu não tenho do que reclamar em relação a eles. E uma outra situação que eu achei muito bizarra, que tanto o pai, tanto a mãe, eles tinham uma mania muito feia de ficar escutando a conversa atrás da porta. Então já teve situações de eu estar ali conversando com a mãe na cozinha, e na hora que eu abri a porta da cozinha, o pai tá atrás da porta, ele ficava até meio sem graça, ele tava atrás da porta escutando eu conversar com ela. Ou isso aconteceu várias vezes, de eu estar com as crianças, a gente conversando algo do gênero, e ela vim na ponta do pé e ela me assustar diversas vezes, porque ela queria ver o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo, o que eu estava conversando com as crianças. Mesmo quando eu não estava com as crianças, ela vinha na ponta do pé para poder ver o que eu estava fazendo. Isso era muito desconfortável, mas de certa forma eu entendo. Você tem uma pessoa estranha dentro da sua casa com os seus filhos e você quer saber o que está acontecendo, então é meio que natural para sua segurança, não sei, mas isso me assustava, ela me assustava várias vezes. Eu achava isso muito esquisito. Tirei meu fone porque o meu celular estava descarregando, então o áudio vai ficar um pouco diferente. Mas uma outra coisa que eu achei bem diferente chegando aqui é que as crianças tomavam banho 2 vezes na semana. Não sei se era só comigo, os mais velhos, né? Os bebês tomavam banho todos os dias, mas os mais velhos era só de domingo e de quarta-feira. Então às vezes pode acontecer, e já teve vezes da mãe falar pra mim mesmo assim: se eles não querem tomar banho, não fica assistindo, não tem problema, eles não precisam tomar banho todo dia, não faz mal. Eu só falava pra ela: tá bom. Ela: não, eu tô falando sério, não faz mal. Tudo bem, são seus filhos, você faz como você quiser. É uma sensação de que eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu acho que já ficou mais ou menos uns 30 minutos de vídeo. Tá enorme. E eu só fiz a primeira parte da lista. Ainda falta o resto aqui, as outras 2 folhas. Eu tirei algumas outras coisas, mas não foi muito. Muitas outras coisas aconteceram, mas eu prometo que no terceiro vídeo já não vai ter tanta coisa, porque era coisas mais do dia a dia, da rotina e alguns desencontros. Que foi as situações quando ela gritou comigo umas 3 vezes, depois a gente sentou pra conversar, e aí depois nunca mais aconteceu. Perguntas sem noção que ela ficou fazendo. Pra vocês terem noção, ela já me perguntou: as crianças no Brasil tomam vacina? Tipo, gente... Sabe, muito, sei lá, como que você recebe uma pessoa de um país e você não procura nem saber como que se passa as coisas no país. E detalhe, ela tem um primo de não sei quantos graus lá que é brasileiro, então eu simplesmente não entendia. Vocês devem ter se perguntando: nossa, mas se nos 3 primeiros meses já tinha acontecido tudo isso, por que você não saiu da casa? Como eu falei pra vocês agora um pouco atrás, sempre foi com uma narrativa passiva-agressiva, sempre com aquele mexer no sentimental, justamente pra você se sentir comovida, e não era todos os dias. Era tipo assim, um dia ela era super simpática, no outro dia era um dia que era bem insuportável. Então, quando você achava que tava tudo bem, não tava. Quando você achava que tava tudo bem, não tava. Passava 1 ou 2 situações, aí ficava tudo bem, aí depois passava mais uma situação, aí depois 3 dias ficava tudo bem. Então isso deixa você muito confusa. Fora que, como eu falei pra vocês, eu vim antes do momento que eu tinha pra vir, e nos 2, 3 primeiros meses eu acabei comprando muita coisa e eu fiquei sem dinheiro pra até trocar de família. Depois do mês de fevereiro pra março, abril, junho, as outras coisas que aconteceram que eu vou falar pra vocês, que foi depois da mudança, os meus motivos pra trocar de família já viraram outros. Então eu vou trazer nos outros vídeos pra vocês, pra, né, explicar o porquê e tudo mais. Meu conselho em relação a isso é que sempre venham no momento que vocês se sentirem confortáveis. Eu sei que às vezes não tem momento certo, momento perfeito para as coisas acontecerem. Você tem que ter coragem mesmo e dar o primeiro passo. Mas se você tiver uma boa organização financeira, você evita muito problema. Você tem dinheiro para você trocar de família, para ir para uma outra cidade. Então o financeiro é a parte mais importante. Então organizem muito bem o financeiro de vocês e tenham muito bem noção dos seus direitos, e se possível sempre tente conversar, entrar no assunto com a família antes. Horas de trabalho, férias, se você vai poder escolher ou não, porque esse foi um outro problema que eu tive. Mas é isso, gente. Como eu falei, é um conteúdo bem corrido, eu tô passando por cima de muita coisa, e ainda as outras coisas que eu lembrei não consegui falar tudo. Espero que sirva de alerta pra vocês em alguns quesitos, como, sei lá, de repente uma red flag. Eu não considero a minha família perigo. Eles só são, assim... É uma coisa que eu escutei antes de chegar na França, e com essa família faz todo sentido. Eles falam que francês, eles são muito oportunistas. E são todos que são assim, gente? Não são. A gente não pode generalizar. Como no Brasil tem pessoas que são assim, enfim, né? Porque 1, 2 pessoas foi com você, que significa que todos vão ser. Mas a maioria é assim, eles são muito controlados com dinheiro, eles não desperdiçam comida de jeito nenhum, eles respeitam muito a comida. E
eles são oportunistas. Se eles têm oportunidade de ganhar dinheiro, se beneficiar com alguma coisa em algum aspecto, eles vão fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, não esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de deixar algum tipo de comentário se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Já tá escurecendo, já tá ficando de noite, são 5 horas agora, então eu já vou pra casa, que eu não gosto de ficar andando de noite sozinha. E é isso. Um beijinho e até a próxima.